Olá, eu sou Flávia Fábio. Eu sou terapeuta holística, astróloga, numeróloga, chefe de cozinha e co-criadora de um infinito campo de possibilidades do que eu quero ser. Eu acredito e entendo que somos e temos a fonte inesgotável de amor e que a permissão do ser nos foi dada no momento da nossa existência. Então, querer ser é o que me basta para conseguir seguir e construir essa existência com base nessa fonte de amor. Dessa consciência nasceu o projeto Se Amar, um mergulho particular. Um mergulho particular, profundo, transformador, aplicado e fundamentado em 3 pilares: amor próprio, autorresponsabilidade e autocuidado. Esse projeto nasceu do encontro entre vivências pessoais, práticas terapêuticas e um desejo profundo de reencontrar a minha verdade. Eu acredito que nutrir o corpo, a mente e a energia seja como afinar um instrumento, alinhar o meu veículo principal de vida para caminhar de volta para casa em busca de nutrição. E de volta para casa eu digo o meu verdadeiro centro. Em sessão, com uma escuta ativa, com uma atenção e uma observação para as vibrações, usando bússolas como astrologia, oráculos, numerologia, a gente consegue treinar a consciência e a gente consegue praticar a consciência do que está acontecendo na nossa vida. Mas o que acontece antes da consciência? O que vem antes? O que é o despertar dessa consciência? Então, antes de começar a falar um pouco sobre o Se Amar e como a gente vai aplicar essas técnicas e como a gente consegue encontrar essa fonte, vamos entender o que é o despertar da consciência. O que significa despertar a consciência? Os sinais que tu está começando a despertar para a consciência é quando tu começa a olhar as coisas com um novo olhar. Tu começa a perceber que as situações ao teu redor e que tudo o que acontece na tua vida está muito além. O despertar é quando tu começa a enxergar com outros olhos aquilo que sempre teve ali, adiante deles. É a hora que tu começa a ouvir uma voz que vai além daqueles pensamentos intrusivos. É uma voz que vem sem medo, sem culpa, é uma voz que dá conforto. É aquela voz que te responde quando tu pergunta e silencia para ouvir. É aquela voz que parece que sempre esteve ali, como se tu sempre já soubesse daquela resposta. É o momento que tu se dá conta que não é o que tu pensa, o que sente e muito menos o que aconteceu na tua vida. Que o que aconteceu na tua vida é apenas uma história, um passado, da mesma forma que hoje vai ser. É a hora que tu entende que tudo que foi feito e tudo que foi caminhado até aqui faz parte de uma construção, de um livro, e não de uma determinação de quem tu verdadeiramente é. É a hora que tu começa a entender que tu é quem observa as situações. É quem pergunta: o que eu estou sentindo? O que eu estou pensando? O que eu estou vivendo? E antes de seguir para um próximo passo, eu queria te fazer um convite à percepção. Para a gente, desde já, começar a treinar a nossa percepção para saber o que eu realmente estou enxergando, o que eu realmente estou absorvendo no vídeo dessa garota. Eu quero que tu faça um exercício comigo. Tu feche seus olhos, com os pés no chão. Tome 3 respirações profundas.
Agora realmente se pergunte, eu tô aqui, agora, ou eu tô pensando nas possibilidades da minha vida após assistir esse vídeo? Ou eu tô pensando em tudo que aconteceu com a minha vida antes de dar o play? A respiração é um convite para o presente. Para o primeiro ponto, para se amar, é preciso entender que tu tá vivo. Aqui. Agora. E é assim que começa o despertar da consciência. Agora, de forma prática, para a gente seguir esse processo acompanhando e tendo uma percepção muito melhor sobre os nossos corpos. Tendo essa consciência, tomando essa respiração, a gente vai, a cada etapa, se perguntar: o que eu estou sentindo? O que eu estou percebendo? Isso é meu ou vem de fora? Vem de alguma crença? Vem algo herdado? Vem algo observado? Ou isso realmente está querendo me dizer algo? Esse movimento de consciência é o começo de uma libertação. É o começo de uma libertação, de uma permissão para se amar verdadeiramente como tu é. Então, antes de chegar na parte do amor próprio, a gente precisa ter reconhecimento dessa história, ter consciência dessa história e ter consciência que a tua vida está para além da tua história e que a partir daqui tu tem toda uma outra história para ser vivida, para ser escrita, com base ou não nos fundamentos que tu aprendeu. Tu passa a ser um campo infinito de possibilidades para o que quiser ser, desde que tu tenha alinhado a tua consciência com a tua verdade. O despertar ele pode ser um pouco confuso e um pouco desesperador. Então, tu passou anos da tua vida num quarto escuro de luz apagada. E a hora que acende essa luz, tem hora que os olhos doem, tem horas que a gente se questiona se é realmente intuição, se é paranoia, se isso tá dentro ou se isso tá fora. A gente começa a ficar mais sensível aos lugares, a gente começa a observar sinais, mas a gente não sabe exatamente se esses sinais são reais ou se eles são criações da nossa mente. Então, para isso, eu vou trazer alguns fundamentos, como o fundamento da sincronicidade, o fundamento da intuição e da paranoia. Pelo menos para a gente conseguir separar nesse primeiro momento o que é consciência e o que ainda está adormecido dentro da gente. Primeiro, que uma mente condicionada ao piloto automático é uma mente condicionada ao movimento, à reatividade, ao medo, à intuição, no sentido do instinto. O instinto, algo que é aprendido para a sobrevivência. Então, eu instintivamente reajo àquela emoção, reajo àquela situação, reajo àquele ensinamento da vida, reajo àquele pensamento, reajo àquele sentimento, reajo àquela sensação. Então, tudo que for reativo, tudo que te trouxer uma adrenalina, tudo que te trouxer um sentimento instintivo, isso é inconsciente e não consciência. Vamos entender que a parte da consciência é uma parte pequenininha utilizada pela gente. Então a gente precisa trabalhar a consciência do nosso inconsciente ou a consciência do que está acontecendo com a gente e está indo de informação para o nosso inconsciente. Ficou um pouco pesado? Vou explicar de uma forma mais leve. O inconsciente, ele é feito para armazenar informações. Ele é feito para a gente não gastar muita energia cognitiva naquela situação. Então, o despertar da consciência não é buscar essas paranoias passadas para tentar prever o futuro. Essa é a primeira lição do que é intuição
e do que é paranoia. A intuição, a voz interior, como a gente falou no começo do vídeo, é uma tranquilidade. É uma pergunta que tu faz para uma resposta que quando tu silencia, entende que ela sempre esteve aí. Ela te dá conforto, ela te dá segurança, porque é o caminho feito de volta para casa. A partir do momento que a gente usa o nosso inconsciente, informações do nosso inconsciente, para projetar informações no futuro, a gente não está usando a nossa consciência. A gente não está despertando a nossa consciência para o que realmente está acontecendo. A gente está usando a nossa razão. A gente está usando a nossa razão para pegar informações do inconsciente passado e projetar e controlar um campo futuro que será mesmo que é o que vai acontecer? Ou será que isso é o que acaba gerando cada vez mais frustrações, cada vez mais culpa, cada vez mais peso, que separam a gente dessa fonte de amor? Porque quanto mais tu projeta e quanto mais errado dá, mais insuficiente tu se sente. Então, como se amar desse jeito? O que tu acha, filho? A polêmica da sincronicidade e dos sinais. Vamos puxar um pouco o que o Jung fala sobre a sincronicidade, porque eu acho que é um exemplo prático, fácil da gente conseguir entender o que está vindo da nossa cabeça e o que real está mostrando pra gente. Primeiro que, para a vida começar a se manifestar em sinais, tu não tá ouvindo há muito tempo a tua intuição. Porque para ela se manifestar na matéria é quase um sacode. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, as sincronicidades são coincidências não significativas. Não é uma coincidência de causa e efeito. Então, não é que eu tô caminhando pela rua e eu penso em alguém e vejo algo que me lembra aquela pessoa. Porque eu estou pensando em uma determinada pessoa, logo a informação que está vindo é proveniente à minha inconsciência. Agora, a sincronicidade é, tu tá andando na rua e de repente tu tá remoendo uma questão, perguntando se tu deve seguir um caminho ou não, se tu deve seguir aquele caminho que tu segue, que caminho tu segue. E aí do nada passa um carro escrito: o caminho é um só, a verdade está dentro. Isso é uma sincronicidade. Porque tu não buscou aquela informação. Tu tá fazendo uma pergunta de forma interna e a partir desse momento a vida troca informações contigo. Ah, mas eu estou vendo muito horário igual. Isso te mostra o despertar para que algo maior está acontecendo. Então, quando tu começa a ver números iguais, quando tu começa a ver sequências numéricas, isso é uma troca com a vida? Sim, isso é uma troca com a vida. Mas a partir do momento que tu busca essas trocas com a vida o tempo inteiro, olhando no relógio, olhando no relógio, olhando no relógio, tem uma hora que, consequentemente, o teu corpo vai se acostumar a olhar no relógio mais ou menos dentro do mesmo horário. Da mesma forma que, se tu organizar a tua rotina e acostumar o teu corpo, em média, por volta do mesmo horário, tu vai despertar. Então, os horários iguais significam um despertar da consciência? Sim, de que tu tá percebendo que existe algo além. As sequências numéricas, elas nos dizem algo? Sim, a numerologia tá aí justamente para esse estudo. Mas tudo que é promovido, tudo que é criado pelo teu inconsciente, ele vai ter um efeito. Então, ele vai vir de uma causa. Causa e efeito, uma das leis herméticas. Agora, quando for real uma sincronicidade da vida,
aquilo vai acontecer de forma inesperada, de forma inimaginável. Então, de novo, a intuição e a paranoia é o estar consciente para os sinais da vida, estar consciente para o que está acontecendo, ou estar produzindo informações através do teu inconsciente, projetando realidades. Essa é a grande diferença entre os dois pontos. A ideia de trabalhar o despertar da consciência é despertar para a consciência antes de agir. Ou despertar para a consciência das situações que estão sendo trocadas na tua vida. A prática do despertar da consciência é te trazer cada vez mais pro presente. Então, através de ferramentas básicas, tu consegue trabalhar o despertar da consciência e te trazer conforto para essas emoções. Não é um acordar, não é um abrir os olhos e paralisar. Tu abre os olhos, identifica, observa e troca e flui. Então, o despertar da consciência é um momento onde tu tem a noção de que há algo muito além e muito maior acontecendo. Mas também é um treino diário de presença e de consciência do que está acontecendo aqui e agora. E como tu está interagindo com tudo isso. Com presença, o despertar da consciência se torna solo fértil. Solo fértil para encontrar essa fonte inesgotável de amor. E agora a gente vem para o segundo ponto. O que é esse amor próprio? Da onde ele vem?